E se um dia você acordasse e na sua timeline estivesse a notícia de que o mundo está em guerra? Você deve saber que muitos países estão frequentemente em conflito. A luta pelo poder, religião e economia movimentam um alto jogo de interesses. O mundo parece estar perto de um colapso, ou que a qualquer momento não sobrará motivos para iniciar uma guerra. Provavelmente você nasceu depois de 1945, que foi a data do término da Segunda Guerra Mundial, e nunca passou pela triste experiência que é viver em um mundo em guerra. Mas há fatos desconhecidos te adianta, o que pode causar a Terceira Guerra Mundial. Você pode até achar que estou ficando louco e sendo meio extremista, mas Robert Farley, um especialista sênior da Universidade de Kentucky nos Estados Unidos da América, dá 5 importantes motivos atuais que possivelmente acarretariam em uma Terceira Guerra Mundial. Primeiro motivo: conflitos na Síria. O primeiro desses motivos se trata dos constantes conflitos na Síria que estão deixando o mundo em alerta. Na tentativa de se defender, os terroristas dessa região são motivos para que grandes potências se unam para bombardear a Síria, mas nem mesmo esses países possuem um plano em comum para a Síria, o que pode gerar ainda mais conflito. Segundo motivo, países afetados pela Síria. Já o segundo motivo são os conflitos entre as áreas externas da Síria, que pode propagar rapidamente conflitos com a Turquia, Arábia Saudita e Irã. Paquistão e Índia também estão em conflitos, sendo que a Índia é protegida pelos Estados Unidos da América e o Paquistão pela China, aumentando o alcance dos conflitos. Terceiro motivo: Japão versus China. Há algum tempo, Japão e China lutam para ter a posse de 2 ilhas próximas dos 2 territórios, tendo já até mesmo mandado exércitos para essas áreas. A coisa tá feia. E mais uma vez, esse conflito envolve Estados Unidos, pois eles possuem um acordo de cooperação e segurança com o Japão. Quarto motivo: Mar Meridional. Sabemos que a China e Estados Unidos é uma treta antiga e é o quarto motivo dessa provável guerra. Mas o que mais gera conflito ultimamente ocorre no Mar Meridional, entre unidades aéreas e navais da China. Com 2 países de grande força econômica e com muitos aliados, poderia gerar um grave conflito mundial. Quinto motivo: crise na Ucrânia. Por último, mas não menos importante, a crise na Ucrânia gerou uma divisão no país por dividi-lo em pró-Rússia e pró-União Europeia. A OTAN, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte, pode vir a interferir, o que desencadeará a fúria de Putin, presidente da Rússia, e resultará em mais embates. Com esses motivos, fica claro que qualquer ação terá uma grave consequência e os países envolvidos não estão nem um pouco a fim de acordo. Caso ocorra essa temida Terceira Guerra Mundial, você estaria preparado? Pois dentro de poucas semanas haveria enormes baixas civis, um colapso catastrófico em instituições essenciais para a saúde e ocorreria agitação civil em massa. O abastecimento de alimentos, eletricidade e transporte poderiam desmoronar. Em suma, o mundo irá regredir muitos anos durante esse período de conflito extremo. O lugar mais seguro seriam as zonas rurais, pois essas não são tão ameaçadas como as cidades. Seria uma boa hora para visitar o seu parente do interior, né? Esse não é o momento para você se isolar do mundo, se trancar no quarto e esperar o problema passar. Você vai precisar reunir um grupo de pessoas para desenvolver uma pequena sociedade autossuficiente, que cada um tem uma função, assim conseguirão sobreviver com consequências mínimas. Garanta sua água, você não pode viver muito tempo sem isso. Um bom estoque de alimentos vai te ajudar por um bom período. Talvez seja o momento para iniciar uma horta e garantir alimentos frescos. Christensen trabalha no Centro de Informação Nuclear dos Estados Unidos. Ele demonstra no mapa qual é o alcance dessa mensagem. As linhas vermelhas mostram que os mísseis poderiam atingir alvos na Rússia. O diretor de inteligência do Comando Estratégico, o almirante Steve Parod, disse que muitos líderes russos defendem publicamente o emprego de armas nucleares. Este outro mapa elaborado pela inteligência americana mostra por que os russos se sentem tão seguros. As fichas laranjas representam as forças russas num suposto ataque na Europa. As brancas seriam as forças da OTAN, que claramente são menos numerosas. Atualmente, a Rússia possui mais de 1.000 ogivas nucleares de curto alcance, enquanto a OTAN tem apenas 200. No caso de um ataque à Europa, o armamento norte-americano poderia chegar tarde demais.
É por isso que o país tem investido também em bombas como essa, as chamadas B-61. O objetivo é melhorar o alcance e a rapidez desses equipamentos. William Perry era secretário de Defesa durante a Guerra Fria e foi um dos responsáveis pela criação do arsenal nuclear dos Estados Unidos. Ele afirma que, apesar de tanto trabalho, a ideia é que essas armas nunca sejam usadas. Texto II Guerra Mundial Simulação 2. Israel, temendo um ataque do Irã, realiza um ataque preventivo com aviões destruindo as instalações nucleares do Irã. A OTAN, Estados Unidos e Europa, decide apoiar Israel enviando tropas levando o Ocidente ao conflito. A Rússia, temendo a OTAN, declara guerra aos Estados Unidos e Europa e envia reforços para o aliado Irã. A China, antes relutante, decide seguir a Rússia enviando mais tropas em reforço ao Irã contra a OTAN, aumentando o eixo oriental. O Japão, vendo a atuação da China, decide entrar e apoiar a OTAN e o conflito se estende para a Ásia. Liga Árabe, antigo Império Turco-Otomano, vendo a guerra aumentar de tamanho, decide apoiar formalmente o Irã, China e Rússia e aliados do eixo oriental contra os ex-colonizadores, europeus e americanos, contra Israel e o Ocidente. Coreias iniciam hostilidades mútuas, sendo a do Sul apoiada pelo eixo ocidental e a do Norte por Rússia e China, eixo oriental. Taiwan, temendo ser invadida, pede apoio ao eixo ocidental. A União Africana, vendo os combates cada vez mais perto, decide apoiar o eixo oriental contra os antigos colonizadores europeus e declaram guerra à OTAN. A UNASU, pressionada pela OTAN, decide apoiar o eixo ocidental. Com a indefinição e prolongamento da guerra, a Rússia decidem usar seu arsenal nuclear e esgotam todo o seu armamento nuclear um no outro. Com a crise na Península Coreana aumentando a passos largos, e com os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul mobilizando recursos militares impressionantes na região, surge com frequência aqui no canal e lá no grupo Facebook a mesma pergunta. Com tantos recursos e armas à disposição, por que os Estados Unidos não atacam logo a Coreia do Norte e acabam de vez com essa ameaça? A Guerra da Coreia começou em 1950 e colocou de um lado os comunistas norte-coreanos, liderados por Kim Il-sung, avô do atual líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, fortemente apoiado pelos comunistas chineses e soviéticos. E do outro lado, os sul-coreanos, mantidos, treinados, armados e diretamente apoiados pelos Estados Unidos. A guerra foi tremendamente sangrenta, com a China, a União Soviética e os Estados Unidos lançando no campo de batalha tudo o que tinham à mão em termos bélicos. Após pouco mais de 3 anos de guerra, com um número de baixas de mais de 1 milhão de militares e quase 3 milhões de civis, foi assinado um armistício em julho de 1953, colocando uma pausa no conflito, o que significa que, tecnicamente falando, a Guerra da Coreia ainda não acabou. Como resultado desse armistício, criou-se uma estreita faixa desmilitarizada com 250 km de comprimento e 4 km de largura à volta do paralelo 38, separando ambas as Coreias. Uma área fechada e na qual só se pode entrar com uma autorização muito especial. Nessa faixa de terra não podem haver armas pesadas de nenhuma espécie, mas à volta dela, tanto do lado norte como do lado sul, concentrou-se ao longo das últimas 6 décadas e meia uma quantidade tremendamente grande de poder de fogo. Mas é do lado da Coreia do Norte onde essa concentração é mais notável, com o regime de Pyongyang estacionando na região milhares de baterias antiaéreas e milhares de peças de artilharia de elevado calibre. Parte dessas peças de artilharia estão apontadas para posições militares sul-coreanas do lado oposto da zona desmilitarizada, mas a grande maioria delas tem um alvo bem maior à vista: a capital, Seul. Seul é uma cidade gigantesca, com uma área de mais de 600 km² e com uma região metropolitana cuja população ultrapassa as 25 milhões de pessoas. E para piorar ainda mais a situação, encontra-se perigosamente próxima das baterias norte-coreanas,
com o seu centro a apenas 50 quilômetros da zona desmilitarizada. Como é óbvio, desconhece-se números exatos, mas os especialistas acreditam que entre 1.000 a 2.000 peças de artilharia norte-coreanas estejam neste momento apontadas diretamente para o centro de Seul. São peças de artilharia antigas, mas com um tremendo poder de destruição, com calibres que variam entre os 170 e os 300 milímetros. Tendo em vista o tremendo abismo tecnológico entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, todos concordam que os norte-coreanos não seriam capazes de deter um ataque cirúrgico norte-americano contra os seus principais centros de pesquisa e desenvolvimento de armas nucleares. Mas esse ataque poderia ser retaliado com uma chuva de projéteis contra a capital sul-coreana. Acredita-se que no espaço de apenas 1 hora após o primeiro ataque norte-americano, Seul poderia ser atingida por mais de 200.000 projéteis altamente explosivos e incendiários, o que poderia resultar em milhares de mortos e em dezenas ou mesmo centenas de milhares de feridos, e tudo em apenas 1 hora de guerra. Todos nós sabemos que as armas nucleares não são armas ofensivas, por isso, desde que nenhum dos lados utilize esse tipo de arma, um eventual conflito direto contra a Coreia do Norte seria travado, pelo menos no seu início, exclusivamente com armas convencionais. E é justamente esse o maior receio dos estrategistas sul-coreanos e norte-americanos. Se a Coreia do Norte lançar 1 ou 2 bombas nucleares, exterminará em segundos milhões de pessoas. Mas a resposta norte-americana será de tal magnitude que aquele país irá pura e simplesmente desaparecer da face da Terra. No entanto, se os norte-coreanos não utilizarem armas nucleares, só restará à Coreia do Sul e aos Estados Unidos lutarem com armas convencionais. E alguns analistas militares acreditam que seja esse o objetivo do regime de Pyongyang, que só utilizaria suas armas nucleares em caso de retaliação a um ataque semelhante ou em caso de derrota realmente iminente. E num cenário de guerra convencional, se o custo para destruir algumas fábricas de enriquecimento de urânio e alguns centros de pesquisas nucleares norte-coreanos for a vida de dezenas de milhares de civis e a aniquilação do centro econômico, residencial e financeiro de Seul, o peso político e o impacto social pode ser de tal forma pesado que tornará toda a campanha ofensiva pura e simplesmente insuportável. Mesmo que os Estados Unidos tentassem anular essa vantagem norte-coreana em termos de artilharia no lado norte da zona desmilitarizada, através de um bombardeio maciço com bombardeiros B-52, o número de perdas desses bombardeiros poderia atingir valores tecnicamente insuportáveis para a campanha, tendo em vista o tremendo número de baterias antiaéreas localizadas na região. E mesmo que consigam destruir, digamos, 20 ou 30% das peças de artilharia nas primeiras 5 ou 6 horas de guerra, estima-se que Seul teria já recebido o impacto direto de centenas de milhares de projéteis, o que resultaria numa carnificina sem precedentes no século XXI. E mesmo que os Estados Unidos e a Coreia do Sul tentem saltar sobre as baterias em ataques aerotransportados, é preciso considerar novamente o tremendo poder de fogo antiaéreo norte-coreano na zona, e também o fato das defesas norte-coreanas estarem posicionadas em profundidade, ou seja, uma camada defensiva está coberta por outra camada defensiva alguns quilômetros mais atrás, e assim sucessivamente. O que significa que para que esse tipo de ataque seja realmente eficiente, a zona de salto deveria se estender por várias dezenas de quilômetros para o interior da Coreia do Norte, uma operação que exigiria um número surreal de paraquedistas. A Coreia do Norte tem toda a vantagem nesse eventual cenário de conflito, já que mantém a cidade de Seul debaixo da sua mira, pronta para ser aniquilada. E se avançarmos ainda mais na linha desse cenário, ao fim das primeiras 24 horas após um ataque preventivo dos Estados Unidos contra alvos importantes norte-coreanos, teríamos uma Seul completamente arrasada pelo impacto certeiro de aproximadamente 500 a 700 mil projéteis explosivos e incendiários, com um número estimado entre mortos e feridos oscilando à volta dos 50 a 100 mil civis.
Não há dúvidas de que as principais instalações militares norte-coreanas, bem como seus centros de pesquisa, de governo e de tomada de decisões, estariam também destruídos. Mas o custo político seria de tal forma avassalador que toda a campanha ofensiva norte-americana poderia terminar antes mesmo de começar. E mesmo que tropas sul-coreanas e norte-americanas avancem também por terra através da zona desmilitarizada, mais uma vez irão esbarrar nas tais defesas em profundidade norte-coreanas, que causarão pesadas baixas conforme as forças aliadas forem avançando em direção ao norte. Não está em questão aqui o resultado final estratégico do conflito, já que uma guerra longa resultaria na inevitável vitória dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, principalmente se considerarmos que agora a China está dando sinais claros de afastamento dos norte-coreanos e de aproximação com os Estados Unidos. No entanto, nem sempre as guerras se decidem no campo de batalha. Se o custo para derrubar o regime norte-coreano for a destruição do centro de uma das maiores cidades do mundo, e na morte de dezenas de milhares de civis em poucas horas de guerra, o apoio político e social dessa ofensiva poderia pura e simplesmente desaparecer. Com incêndios alastrando-se por Seul e pilhas de corpos de civis amontoados pelas esquinas, a opinião pública rapidamente colocaria em dúvida toda a operação. Os apoios desapareceriam e no final a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, ambas arrasadas e de joelhos, regressariam ao mesmo estado de impasse de antes. Por isso, se em resposta a um ataque preventivo dos Estados Unidos contra certos alvos, os norte-coreanos lançarem uma barragem mortal de fogo de artilharia contra Seul, e se em nenhum momento ninguém utilizar armas nucleares, o custo material e em vidas humanas, tanto civis como militares, pode ser tão avassalador que toda a campanha pode se tornar insustentável no curto e médio prazo. Apesar de todo o seu poderio militar, os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão não são capazes de anular todas as armas ofensivas norte-coreanas em um único ataque. E é por isso que há tanta hesitação no lançamento de um ataque militar contra aquele país. Há também, como é óbvio, a situação da China, que apesar de estar se afastando da Coreia do Norte, não tem interesse nenhum em que esse país seja atacado e que o regime de Pyongyang desapareça. E não se esqueçam que as guerras não são fáceis, elas são horríveis e o resultado nunca é certo ou garantido, com as incertezas e as surpresas desagradáveis. Mike Pence afirmou nesta terça-feira que o país tentará entrar em acordo com a comunidade internacional para aplicar mais pressão diplomática e econômica sobre Coreia do Norte para levar à desnuclearização. No entanto, ressaltou que Washington mantém todas as opções abertas para lidar com o problema norte-coreano. Pence disse que a política da administração do presidente americano, Donald Trump, será em dialogar com todos os aliados na região e do resto do mundo, afirmou durante entrevista coletiva em Tóquio. O diálogo é necessário, mas também é necessário exercer a pressão, afirmou o vice-presidente, acrescentado que neste sentido os Estados Unidos defendem submeter a Coreia do Norte a um maior isolamento. Mike Pence salientou que a abordagem anterior americana de paciência estratégica perante Coreia do Norte fracassou e somente obteve promessas descumpridas e mais provocações por parte de Pyongyang. Esta nova via, disse, começará com a tentativa de unir forças da comunidade internacional, se referindo particularmente à China, Japão e Coreia do Sul, países que mantiveram ao longo do tempo maiores exercícios na sua história. A Coreia do Norte classificou os exercícios que envolveram os 3 ramos das Forças Armadas como os maiores na sua história, informou a mídia coreana. Segundo a agência Central de Notícias da Coreia, treinamentos contaram com cerca de 300 peças de artilharia de longo alcance, submarinos e aviações. Os submarinos submergiram rapidamente para atacar os navios inimigos com torpedos e bombardeiros devolveram o mar para lançar bombas contra os alvos. Mais de 300 armamentos pesados abriram fogo simultâneo
do litoral. Cita a mensagem à agência sul-coreana. O chefe de Estado Kim Jong-un não escondeu estar satisfeito com os exercícios. Mostramos qual a nossa força militar para castigar impiedosamente os inimigos desse Kim Jong-un, ao canal TV japonês, NHK. Na terça-feira 25, a Coreia do Norte celebrou o 80º aniversário do Exército Popular na Coreia, da Coreia. Especialistas e políticos estavam certos que nesse dia a Coreia do Norte realizaria o 6º teste nuclear, ou mais um lançamento de míssil balístico. Entretanto, Pyongyang limitou-se a efetuar exercícios das forças terrestres, marinha e força aérea. Os exercícios se focaram nos alvos marítimos, dado que um grupo naval norte-americano liderado pelo porta-aviões USS Carl Vinson está se aproximando da península coreana, efetuando manobras conjuntas com a força japonesa sul-coreana e a sul-coreana, no caso, né? Bom, galera, a notícia de hoje é essa aí. A Coreia do Norte, acho que eles ficaram com medo, não quiseram mais fazer isso. E é isso aí, galera. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha a informação e valeu. Coreia do Norte anuncia saudação mortal aos Estados Unidos. O líder norte-coreano anunciou na tarde de ontem, 27, que o seu país está pronto para dar aos americanos uma saudação mortal, caso o presidente Donald Trump interfira nos testes nucleares que a Coreia do Norte realizará nesta semana. Submarinos estão prontos para enviar torpedos aos navios de guerra dos inimigos e bombardeiros se preparam para voos rasantes com lançamentos de bombas, disse a KCNA. Mais de 300 canhões de grande calibre estão alinhados ao longo da costa para abrir fogo de uma só vez. Segundo o ditador Kim Jong-un, a Coreia do Norte chegou em uma situação que não há mais retorno e mandou o seguinte recado para os Estados Unidos: estamos prontos para vocês. As praias da Coreia do Norte se entupem de armas enquanto a armada de Trump se aproxima. O que Kim quer? A Coreia do Norte acredita que a única maneira de impedir os Estados Unidos de atacá-los e manter o poder do regime de Kim é a posse de armas nucleares. Ele, Kim Jong-un, dirige um terrível estado que é generosamente chamado de terceiro mundo em termos de economia e ele tem que ter algo para provar a força de sua liderança. Ele quer energia nuclear, como também quer ser capaz de dizer que está igualado aos Estados Unidos como resultado disso. Disse Bennett, analista local. A mídia estatal norte-coreana disse na quarta-feira que o país pensa muito na paz e a ama mais do que qualquer outra coisa, mas não teme uma guerra e nem vai evitá-la. Inscreva-se. Clique no sino para receber notificações. Compartilhe. Dê um like. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, afirmou nesta quarta-feira que a Coreia do Norte é a ameaça mais perigosa e urgente para a paz e a segurança do Pacífico Asiático, e diante de um auditório de soldados americanos do porta-aviões Ronald Reagan, prometeu uma resposta esmagadora em caso de ataque. Aqueles que desafiam nossa determinação ou nossa prontidão devem saber: vamos derrotar qualquer ataque e atender a qualquer uso de armas convencionais ou nucleares com uma resposta americana esmagadora e eficaz. Pence fez estas declarações no Japão, onde realiza uma visita de 2 dias, depois de ter passado pela Coreia do Sul, em particular por sua fronteira com a Coreia do Norte. A viagem ocorre em plena tensão com os Estados Unidos, pela probabilidade de que Pyongyang esteja preparando seu 6º teste nuclear. Esse ano,
na cidade de Vladivostok, na Rússia, está acontecendo um movimento incomum de forças militares. E esse movimento se mostrou mais intenso nesses últimos 2 meses. Examinando os sites russos e vídeos sobre o assunto, descobrimos que o governo russo está se preparando para um possível ataque estadunidense à Coreia do Norte. A coisa é muito complexa de se expor devido ao enorme jogo de interesses que existe naquela porção do mundo. A região do Mar da China tem sido reclamada pela nação chinesa e esta tem tomado as providências no sentido de marcar território. Inclusive, a China está aterrando uma porção do mar, região onde se encontra um aglomerado de pequenas ilhas, e nessas ilhas a China já posicionou os seus mísseis. Isso condicionará aquela região a uma navegação mais restrita sob o controle da China. Os Estados Unidos não querem isso. Todos já sabem que aquela porção do mar é riquíssima em petróleo e gás. Precisa explicar mais? A Coreia do Norte surge como um pano de fundo para justificar a presença estadunidense na região. Como você deve saber, a mídia mundial precisa escolher um personagem para satanizá-lo e assim explicar ao mundo por qual razão o poder bélico dos Estados Unidos está sendo usado. Foi assim no Vietnã, no Afeganistão, no Iraque e tantos outros. A bola da vez agora é a Coreia do Norte. Tudo o que ouvimos na mídia ocidental é que a Coreia do Norte é um país mau, sem alma, que maltrata seus habitantes. E isso tudo precisa ser assim divulgado para que sejam legitimadas tanto as sanções econômicas como as ações militares contra essa nação. O movimento na cidade russa de Vladivostok se justifica pelo fato de que, se os Estados Unidos atacarem a Coreia do Norte, muitas reações decorrerão desse ataque. Poderá haver o êxodo de pessoas e Vladivostok é a cidade russa mais próxima que os norte-coreanos procurarão. Segundo analistas russos, se houver um ataque às usinas norte-coreanas, a nuvem radiativa decorrente das explosões alcançará as fronteiras russas em 2 ou 3 horas. Ou seja, não é interessante para os russos que os Estados Unidos explodam as instalações nucleares da Coreia do Norte. Você verifica então que os contornos desses eventos são multifacetados, de maneira que tomar partido por essa ou aquela razão é um tanto temerário. De defensa antimisiles en Polonia y Rumanía, aviones, tanques y contingentes reforzados de tropas en los países del Báltico, ejercicios a gran escala que incluyen maquinaria pesada, buques y bombarderos estratégicos, observa Dmitry Litovkin, columnista de la página web del canal Zvezda. Ucrania sueña con convertirse en una importante plataforma para la próxima guerra relámpago de Occidente contra Rusia, opina Litovkin. Washington ya está considerando desplegar en el país su contingente militar con el fin de prestar ayuda a Kiev, añade. Además, ha aumentado drásticamente la actividad de los aviones de la OTAN. Solo en una semana, las aeronaves espías extranjeras sobrevolaron las fronteras de Rusia más de 20 veces. Las acciones de nuestros colegas occidentales conducen a la destrucción del sistema de seguridad mundial, aumentan la desconfianza mutua y nos obligan a utilizar medidas de respuesta, especialmente en el frente estratégico occidental. Estamos mejorando la fuerza de combate de las tropas y el sistema para su despliegue, cita Litovkin al ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu. Según el ministro, más de 30 grupos tácticos, equipados con los materiales necesarios, están listos para un despliegue de combate urgente. Además, se está llevando a cabo un rearme del ejército y la armada de Rusia con nueva maquinaria militar. Asimismo, el columnista señala que se ha vuelto a formar el primer ejército de tanques de la Guardia, así como 2 divisiones de infantería motorizada. En el sur de los Urales se restableció la división armada, que incluye regimientos de artillería autopropulsada e infantería motorizada, así como batallones de defensa antimisiles, reconocimiento, comunicación, medicina militar y logística. Esta formación es una reserva caliente del comando. En el caso de que sea necesario, será trasladada a Occidente, explica Litovkin. Imagens e revelações exclusivas sobre o poderio nuclear dos Estados Unidos. O país tem armas assustadoras, prontas para uma guerra contra outra superpotência.
A única pessoa que pode autorizar o uso do arsenal atômico é o presidente americano. Ele está sempre de prontidão para isso em qualquer lugar do mundo. Veja na reportagem exclusiva do 60 Minutes. Aviões, submarinos, mísseis nucleares. Um arsenal poderoso capaz de produzir ataques como este. Em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki foram bombardeadas pelo exército dos Estados Unidos. Cerca de 240 mil pessoas morreram na única ação nuclear da história. Nos Estados Unidos, o presidente é a única pessoa autorizada a declarar uma guerra nuclear. Se isso acontecesse hoje, o chefe da operação seria este homem, o almirante Cecil Honey, o militar mais poderoso do país. Ele comanda todo o arsenal nuclear, as armas cibernéticas e os satélites espaciais norte-americanos. Segundo o almirante, vivemos o momento mais perigoso dos últimos tempos. We're at a time and place that I don't think we've been to before. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo passou quase 50 anos com medo de que ataques nucleares voltassem a acontecer. Era a chamada Guerra Fria, uma disputa econômica e ideológica entre dois regimes, o capitalismo dos Estados Unidos e o comunismo da União Soviética, o grupo de países comandado pela Rússia. Apesar da corrida armamentista que envolveu as duas potências, norte-americanos e soviéticos, nunca entraram em confronto militar direto. Com o fim da União Soviética em 1991, os países assinaram acordos de paz, mas a tensão não acabou. Tanto os Estados Unidos como a Rússia mantêm até hoje arsenais nucleares que podem destruir a civilização. Nos últimos anos, os dois países voltaram a investir em armas e desenvolvem equipamentos cada vez mais poderosos. Estaríamos diante de uma nova Guerra Fria? A tensão voltou à tona em 2014, quando o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anexou a Crimeia, um território que pertencia à Ucrânia e que fica estrategicamente localizado entre a Rússia e o leste europeu. O general Philip Breedlove comandava o exército norte-americano na Europa durante essa crise. Ele diz que Putin cogitou o uso de armas nucleares caso a operação virasse um conflito armado. I think to them the use of nuclear weapons is not unthinkable. O general explica que, na visão dos russos, as armas nucleares são uma garantia contra os Estados Unidos e a OTAN, uma organização militar que reúne países da Europa e da América do Norte. Este documento, assinado por Putin, declara que a Rússia se reserva no direito de usar armas nucleares no caso de uma agressão. As afirmações acenderam um sinal de alerta. Nos últimos 2 anos, os Estados Unidos retomaram treinamentos que não eram realizados desde a Guerra Fria, simulações de um ataque nuclear. A equipe do 60 Minutes teve acesso com exclusividade a grande parte do arsenal e ao centro de controle do Comando Estratégico norte-americano. Esta é a arma mais mortal existente nos Estados Unidos, o USS Kentucky, um submarino com capacidade para transportar cerca de 200 ogivas nucleares. Cada uma delas com potência muito maior que as bombas que caíram no Japão em 1945. 24 horas por dia, 7 dias por semana, o submarino se move o tempo inteiro. Por isso, o capitão garante, nenhum país consegue determinar a localização do USS Kentucky. Tanto poder exige muita responsabilidade. O capitão explica que o submarino funciona como um cadeado que precisa de várias chaves para ser aberto. So I have keys in my possession. Other members of the crew have keys in their possession.
Cada chave fica num cofre diferente e a única pessoa que tem o código de acesso é o presidente dos Estados Unidos. O almirante Honey controla tudo isso a partir desta sala. Nos últimos anos, o governo investiu 3,5 bilhões de reais para melhorar a capacidade do centro de controle. Este relógio é um dos equipamentos mais importantes. Caso os Estados Unidos sofram um bombardeio, a equipe teria como estimar o tempo de colisão por meio de uma rápida análise do tipo de bomba lançada contra o país. A partir daí, este relógio seria capaz de mostrar uma contagem regressiva com o tempo disponível para que o presidente decida como agir, qual seria a estratégia, em caso de um contra-ataque, quais armas usar. Se o presidente decidisse lançar bombas, o relógio marcaria também o tempo até que elas atingissem o alvo. Os números apareceriam logo acima da palavra POTUS, uma abreviação para presidente dos Estados Unidos. As ações do presidente estariam baseadas no chamado Livro Negro, uma lista com todas as armas disponíveis e os locais que poderiam sofrer retaliações. O presidente carrega uma cópia desse livro o tempo todo. So he's never away from the options. That's correct. Se ele aprovasse um ataque hoje, o almirante Honey falaria com o presidente por este microfone. Directly from this microphone. O general Richard Clark é o responsável pelas bombas nucleares do país. Ele mostra uma outra arma poderosa, o B-52. Esta aeronave é capaz de transportar até 20 mísseis. Nos últimos 2 anos, o equipamento foi usado em exercícios no Polo Norte e no Mar do Norte. São simulações de como seria um ataque. We're training the way we might have to fight. Segundo o general, o objetivo dos treinamentos é mandar uma mensagem à Rússia. Nós estamos preparados. Both our allies and our adversaries take note. Hans Christensen trabalha no Centro de Informação Nuclear dos Estados Unidos. Ele demonstra no mapa qual é o alcance dessa mensagem. As linhas vermelhas mostram que os mísseis poderiam atingir alvos na Rússia. O diretor de inteligência do Comando Estratégico, almirante Steve Parod, disse que muitos líderes russos defendem publicamente o emprego de armas nucleares. To employ nuclear weapons in the course of conflict. Este outro mapa elaborado pela inteligência americana mostra por que os russos se sentem tão seguros. As fichas laranjas representam as forças russas num suposto ataque na Europa. As brancas seriam as forças da OTAN, que claramente são menos numerosas. Atualmente, a Rússia possui mais de 1.000 ogivas nucleares de curto alcance, enquanto a OTAN tem apenas 200. No caso de um ataque à Europa, o armamento norte-americano poderia chegar tarde demais. É por isso que o país tem investido também em bombas como essa, as chamadas B-61. O objetivo é melhorar o alcance e a rapidez desses equipamentos. William Perry era secretário de Defesa durante a Guerra Fria e foi um dos responsáveis pela criação do arsenal nuclear dos Estados Unidos. Ele afirma que, apesar de tanto trabalho, a ideia é que essas armas nunca sejam usadas. A Força Aérea dos Estados Unidos está se preparando para uma guerra no espaço. Está começando a olhar para o futuro distópico que já foi prometido pela ficção científica, além da ameaça da inteligência artificial e toda a diabrura genética frankensteiniana. Isso lembra até um pouco Exterminador do Futuro, que está sendo realizada em laboratórios de bioengenharia. As superpotências estão finalmente começando a trazer a guerra no espaço. As atividades de satélites estranhos e testes aeroespaciais secretos têm sido observados cada vez com mais regularidade. E agora os Estados Unidos e a sua Força Aérea, o USAF, estão anunciando oficialmente a nova posição de cabeça no comando da guerra espacial. A partir do acompanhamento de seus comunicados à imprensa, podemos esperar que a próxima guerra será travada em órbita e acima de nossas cabeças.
O secretário da Força Aérea, Walter Hilson, divulgou um comunicado anunciando o plano da USAF para o espaço, equiparando as políticas semelhantes da Força Aérea já adotado no passado, para atingir o seu nível de superioridade aérea atual. Em suma, temos que desenvolver pilotos aviadores também para o espaço, que têm as ferramentas, treinamento e recursos para lutar quando, se entrar em guerra e se ela se estender para o espaço, disse o oficial. Assim como a Força Aérea construiu uma gama de escolas de formações e programas para garantir o domínio aéreo após a Guerra do Vietnã, agora devemos determinar a melhor forma de fazer isso no espaço. Estamos atualmente investindo em hardware para garantir a superioridade espacial. No futuro próximo, teremos que crescer o número de aviadores espaciais e a infraestrutura que acompanha, como fazemos para o combate da Força Aérea há 40 anos, finaliza o oficial. Wilson diz que os Estados Unidos são dependentes de espaço e nossos adversários sabem disso. Devemos nos organizar e forçar a treinar para sermos capazes de prevalecer em qualquer conflito futuro, que poderia se estender para o espaço. Enquanto muito de nós ainda provavelmente imagina cenas de batalha estelar, a realidade é que grande parte dessa batalha provavelmente não será tripulada e conduzida entre satélites. Claro que com novos rumores de um armamento orbital está sendo desenvolvido, quem sabe? Parte dos novos preparativos para o combate espacial é a criação de uma nova posição que liga o chefe adjunto do Estado-Maior para as operações espaciais. Em um comunicado de imprensa, a USAF anunciou pelo chefe da Força Aérea e o chefe do Estado-Maior, General David Goldfein, diz que o vice-chefe do Estado-Maior para operações espaciais permitirá decisões baseadas no espaço, a ser feita independentemente de outras operações da Força Aérea, garantindo os tempos de respostas curtos na batalha, que é o espaço. Um novo vice-chefe para o espaço vai aumentar a tomada de decisão e a velocidade que vai ajudar a garantir a liberdade. A cultura da Força Aérea evoluiu para tomar os céus e agora resta melhor posicionada para liderar o espaço. Para isso, a era da informação é preparar as pessoas e sistema para alcançar a superioridade espacial e para que o combate tenha o que é necessário para vencer. Esse post foi liderado pelos responsáveis pela defesa de operações espaciais da Força Aérea e atender às demandas de um domínio no combate. Provavelmente, isso significa um monte de reuniões a nível de gabinete em Washington. Idealmente, isso significaria um olhar fora da tela principal, a bordo de um cruzador de batalha orbital, enquanto as naves de ataque estão em chamas fora de Orion, em Sevigas, no escuro perto do portão de Tannhauser. Mas não estamos lá ainda, a passos de bebê. A verdade é que a maioria de nós ainda não tem ideia do que está acontecendo lá em cima. Poderia haver uma guerra de tiros acontecendo lá em cima agora. O Brasil não tem inimigos políticos e nem problemas de fronteiras. E pelo fato do Brasil ter adotado uma política de paz, seus aliados numa hipotética guerra iria depender com qual país enfrentaria e se este país é um parceiro político e comercial, e se o mesmo declarasse guerra ao Brasil ou o Brasil a ele. Os Estados Unidos e França são nossos aliados históricos, tanto é que está sendo feita várias compras e cooperações com transferências tecnológicas com a França, também entre a FFAA, Forças Armadas Fortes e Atuantes de Brasil e Estados Unidos. Porém, o Brasil tem uma política comercial com vários aliados. Exemplo, temos a aliança do Mercosul, com os principais países da América do Sul, e fazemos parte do assombroso grupo sociopolítico comercial já criado, o BRICS, chamado como BRICS, que tem os seguintes países como membros: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os países do grupo BRICS são detentores da metade da economia do globo terrestre. O BRICS também possui a maior força militar do mundo. Temos também uma forte aliança com a Suécia. A Saab, em conjunto com a FAB, está desenvolvendo o caça Gripen e vários equipamentos militares com a transferência de tecnologia. Os caças Gripen representam um salto na indústria de defesa. Não existe eternos aliados. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos eram um forte aliado da Rússia. Se não fossem os russos, os aliados perderiam a guerra, pois foram os russos que mais se empenharam na guerra. Do ponto de vista corpo a corpo, os russos perderam milhares de soldados na Segunda Guerra Mundial. Porém, hoje, os aliados dos Estados Unidos são seus antigos inimigos, Alemanha, Japão e Itália e muitos outros.
O que faz um país aliado e não inimigo é o espírito de desenvolvimento e crescimento mútuo. Um país não pode desejar ter amigos e aliados com uma política de crescimento interna e externa para seus próprios interesses, sem se preocupar com os outros países. Não se pode enriquecer só pensando no seu próprio desenvolvimento, sem se importar com os outros. É necessário sim pensar no desenvolvimento socioeconômico dos outros países, independente de ser aliado ou não, pois já está provado que a fome, o fracasso e a miséria desencadeiam ódio, angústia e guerra. Será que os países só podem ajudar uns aos outros no momento que precisa de uma ajuda militar, ou desejar usar um país como base aliada, como foi feita com o Brasil no passado? E se caso o Brasil não cedesse as bases via tratado e entendimento, nosso país seria invadido e as nossas bases seriam tomadas à força. Exemplo: na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos precisaram dos russos, brasileiros, ingleses e outros países. Neste caso, eles foram parceiros militares e comerciais, porém após a Segunda Guerra quase tudo mudou, com exceção dos ingleses, que continuam aliados. Os países inimigos dos Estados Unidos do passado, como Alemanha, Itália e Japão, tornaram-se seus aliados de hoje. Porém a Rússia, seu maior aliado do passado, hoje inimigo número 1 da lista. Já o Brasil, os Estados Unidos deixou com um laço estremecido devido às espionagens. Quando o assunto é discutir o poder bélico dos exércitos mundiais, não é muito difícil imaginar quais países ficariam no topo da lista. No entanto, elaborar um ranking coerente sobre qual exército é o mais poderoso do mundo não é uma tarefa tão simples assim, já que diversos fatores podem influenciar na hora de determinar a classificação de cada país. Sejam bem-vindos ao Top! E no vídeo de hoje, listamos os 5 exércitos mais poderosos do mundo. Antes de começar, já deixe o seu like para ajudar na divulgação do vídeo e vamos começar! Exército francês. Embora não seja muito grande, o exército da França possui soldados extremamente bem treinados.
e, frequentemente, envia tropas ao continente africano para ajudar a estabilizar os governos e lutar contra o extremismo. Além disso, o exército conta com um projeto chamado Legião Estrangeira, onde diversos estrangeiros podem se alistar e defender a França. Por incrível que pareça, existem diversos brasileiros servindo o exército francês. As Forças Armadas do país contam com um total de 228 mil militares à sua disposição, assim como os 423 tanques, 1.264 aeronaves, 10 submarinos e 300 armas nucleares, ocupando a nossa 5ª posição. Exército da Índia. O exército indiano foi criado em 1947, quando a Índia conquistou a independência. Por sorte, a Índia herdou a maioria da infraestrutura do exército britânico, que eram localizadas em um território indiano. O país em si não é muito de entrar em guerras, porém conta com um arsenal bem poderoso caso algo dê errado. São cerca de 1.300.000 soldados à sua disposição, sem listar os 6.400 tanques de guerra. Além disso, a Força Indiana conta com mais de 1.000 aeronaves de guerra e 15 submarinos prontos para responder a qualquer ameaça. Ah, e não posso me esquecer das 100 armas nucleares extremamente poderosas. Exército da China, ou, como é conhecido, Exército da Libertação Popular. O exército chinês foi criado em 1927 e era conhecido como Exército Vermelho. Hoje em dia o país é composto de forças terrestres, aéreas e marinhas, sem mencionar o esquadrão especializado em mísseis balísticos. A sua força de 2,3 milhões de soldados o tornam o maior exército do planeta em termos de números militares. Além disso, o Exército da Libertação conta com 9.000 tanques de guerra, 2.000 aeronaves, 67 submarinos e 250 armas nucleares. Algo extremamente poderoso. Exército da Rússia. Em segundo lugar, listamos um dos exércitos mais temidos do mundo. Criado em 1992, as Forças Terrestres da Federação Russa contam com um total de 700.000 militares ativos e possuem um orçamento de aproximadamente 76 bilhões de dólares. Cara, é muita grana! Além disso, os russos contam com cerca de 15.000 tanques de guerra altamente avançados, sem mencionar as 3.000 aeronaves e 66 submarinos. A Rússia possui a maior frota de tanque do mundo, o que faz de seu exército o segundo maior do planeta. Essa superpotência tem à sua disposição cerca de 8.000 armas nucleares, superando todos os países do mundo nesse quesito. Exército dos Estados Unidos. Criado em 1775, o exército americano é um dos mais respeitados ao redor do mundo, por se tratar da maior potência militar do mundo. Atualmente, o país conta com mais de 1 milhão de soldados à sua disposição para defender e honrar a sua pátria. Além de muito dinheiro e infraestrutura, o exército americano conta com mais de 8.000 tanques de guerra da melhor qualidade e 13.000 aeronaves para dar suporte aos combates terrestres. Como se já não bastasse tanto poder, as Forças Armadas Americanas contam com mais de 7.000 armas nucleares responsáveis por fazer os inimigos pensarem 2 vezes antes de querer arrumar ali alguma confusão. Ah, e nos Estados Unidos, os soldados são tratados como verdadeiros heróis pela população, um grande exemplo de cidadania. Antes que me perguntem em qual posição se encontra o nosso querido Brasil, eu irei informar. O Exército Brasileiro se encontra na 15ª posição, com aproximadamente 320.000 soldados, 489 tanques, 748 aviões e nenhuma arma nuclear. E aí, curiosos, em sua opinião, qual exército é o mais surpreendente? Não se esqueça de deixar aquele like maroto para ajudar na divulgação do vídeo e até a próxima curiosidade. Valeu!